nós vivemos. Tem muito líder que usa a posição para auto se promover, mas a promoção tem que ser do nome de Jesus. Nós lideramos para cooperar com o Senhor Deus, né, para que os propósitos dele se cumpram na vida de cada um. Porque Deus tem um propósito geral para toda igreja, mas Ele tem coisas particulares para cada um do seu rebanho, aquilo que Ele quer fazer e quer cumprir, e nós como líderes somos chamados para cooperar com essas pessoas. Então, quando nós exercemos uma liderança dirigida pelo Espírito Santo, que há alegria, paz e justiça, não vai ser uma liderança egoísta, onde nós pensamos só em nós. E teve uma vez, irmãos, que eu andei com um povo aí de uma igreja para aprender muitas coisas. Eu tinha até a intenção de caminhar com eles um tempo, porque pastor sempre é assim, a gente está sempre buscando aprender, conhecer de outros ministérios, e aprendi muitas coisas boas, mas aprendi também como não fazer algumas coisas com eles que eram erradas. Por exemplo, lá o líder ele queria honra só para ele, todo mundo tinha que honrar eles, né? Eles sempre queriam honra da parte das ovelhas, mas eles nunca honravam ninguém, nunca abençoavam ninguém. Quando eles vinham na igreja da gente, ele tratava bem, dava almoço, café, aquele negócio. Quando ia na deles, se você quisesse, tinha que caçar um restaurante. Nós arrumávamos lugar para eles dormir, faltava só carregar aquele povo nas costas. Não estou reclamando não, é o nosso papel mesmo de ser hospitaleiro. Mas quando a gente foi no congresso na igreja deles, eles fecharam até a porta do prédio da igreja. Os irmãos tiveram que almoçar e ficar na rua esperando o horário de abrir o prédio da igreja para ter o culto na parte da tarde. Então assim, tem gente que quer honra só para ele, né? E aí nós que era pastores, não, vem cá ter um café especial para os pastores. Nós não vamos comer não, porque se o povo não vai comer, nós também não vamos, né? Ou faz simples para todo mundo, ou não faz nada. É claro que a gente sabe que às vezes tem essas separações, mas no caso ali, o nosso povo, o nosso rebanho, estava sendo desprezado. Então nós também não tomamos café, nós fomos todo mundo para o restaurante, fomos comer junto, ficamos todo mundo na rua, no ônibus junto, até abrir o prédio da igreja, mas não reclamamos com eles não, continuamos caminhando. Mas na caminhada a gente vai observando que a gente não pode ser um líder, exercer uma liderança egoísta. Eu só quero honra, né? Mas eu não honro ninguém. Eu só quero ser abençoado, mas eu não abençoo ninguém. Principalmente pastor, irmãos. Tem uns pastores que ficam assim: abençoa o pastor aí, ó, me abençoa, né? É um meio de pedir algo, mas eles nunca abençoam ninguém. Eu não gosto de fazer isso, mas as pessoas às vezes abençoam a gente, não é verdade? A gente não precisa pedir, mas a gente tem que abençoar as pessoas também. Então a autoridade, ela tem que abençoar também, ela tem que receber honra, mas ela tem que honrar as pessoas. E é claro que a autoridade delegada a nós não é igual a de Cristo. A de Cristo é ilimitada, a nossa é limitada. Por isso nós precisamos exercê-la com responsabilidade, com humildade e com temor no nosso coração, e como privilegiados, porque Deus nos escolheu. Às vezes a igreja fica muito preocupada, né? E às vezes quer resolver as coisas, quando acha que o líder às vezes está entrando no caminho errado, e pode estar ou pode não estar, pode a igreja estar enganada, e às vezes quer resolver por si, com problemas, com brigas, tudo que vocês sabem que acontece às vezes quando isso acontece em igreja. Mas sabe qual é o nosso papel? Chama o líder e fala: se não resolveu, vai orar, porque acima dos líderes aqui na terra está o líder supremo no céu. É ele quem faz todas as coisas, é ele quem resolve, ele que é o dono da igreja, ele é o Senhor de tudo, irmãos. Essa é a maneira da gente resolver as coisas, porque há uma autoridade superior, soberana, acima de nós. E a gente tem que aprender a orar também, sabe? Aquilo que a gente quer ver na vida das pessoas, nós como líderes precisamos orar para que aquilo aconteça. Eu aprendi isso. Bem, às vezes a gente pastoreando uma igreja, você vê assim: nossa, eu precisava disso, precisava que as pessoas fossem mais assim. A gente precisa de orar para aquilo. Lá nas suas células, fala: precisava de um povo mais espiritual, um povo mais firme, um povo mais constante. Ore por aquilo, porque às vezes a gente vê os defeitos, a gente começa a falar dos defeitos, ampliar os defeitos. Nós não temos isso, nós não temos aquilo. Quem dera que eu tivesse uma pessoa assim para assumir a liderança comigo, uma igreja com um povo assim. Mas a gente esquece que a solução vem de Deus. Deus muda as pessoas, transforma as pessoas. Tudo aquilo que a gente deseja ver e que a gente não está vendo hoje, às vezes a gente vê a falta,
nós precisamos orar para que Deus supra, que Ele transforme as pessoas, né? Que Ele mude nosso patamar dentro da nossa vida espiritual. Esse é o nosso papel como líder. A gente precisa de orar, porque o líder sempre Deus dá uma visão para ele aguçada. Às vezes as pessoas não veem nada, mas o líder chega, bate o olho, ele vê na hora. É de Deus, não tem como não ser. Então, se Deus nos mostra, é para a gente ter uma atitude diferente, né? Não é só para criticar e às vezes chamar atenção. Às vezes é preciso chamar atenção, mas é para buscar Ele, para trabalhar aquela área que as pessoas precisam, né? Isso é muito importante. O pastor Renato sempre brincava que ele chegava no encontro, parecia que estava tudo bem, mas ele sempre via que tinha alguma coisa errada, né? Quando ele chegava, o povo estava meio conversando, já ficava todo mundo assim. Ele sempre achava alguma coisa que tinha que ajustar. E ele ficava chateado, que ele, quando uma lâmpada queimava, falava, povo no escuro, mas ninguém compra uma lâmpada, será que eu vou ter que comprar? Né? São coisas pequenas que às vezes a gente vê, mas a gente vai trazer a solução em nome de Jesus, em oração, em dedicação, instruindo, orientando. É assim na nossa liderança, porque o líder, irmãos, ele é chamado realmente para resolver as questões. Se a gente não puder mexer com nada, falar, orientar, não precisa de líder, não é verdade? Ah, você lidera a sua célula, nós lideramos a igreja, a gente vê que algo não está direito, ou precisa melhorar, ser ajustado. Ah, vamos deixar esse negócio para lá, está muito dor de cabeça. A gente está deixando de exercer a liderança. A gente precisa de pedir orientação ao Espírito e ir lá dirigir. Se é uma palavra, vamos dar uma palavra sobre aquilo. Se é uma orientação, se vai ter que chamar particular e conversar, a gente vai ter que fazer, porque é assim que nós lideramos, exercemos a nossa autoridade em nome de Jesus. Também, a autoridade delegada procede da responsabilidade. Isso aqui é muito importante. Imagine, eu recebi, né, uma autoridade delegada na igreja para trabalhar numa área, ou você, e aí você não tem responsabilidade com o seu trabalho. O que vai acontecer? Você vai perder a autoridade. Não é ninguém que vai tirar de você, não. Você mesmo está jogando ela fora, entendeu? Por que nós temos autoridade na nossa família, né? Ali o chefe da família, o pai ou a mãe. Por quê? Porque eles têm responsabilidade com aquelas famílias. Por que os pais têm autoridade sobre os filhos? Primeiro, que são pais, mas segundo, porque eles se preocupam com os filhos, porque eles cuidam dos filhos, porque eles são responsáveis de dar limite aos filhos. Eu não tenho autoridade na casa do vizinho, não é verdade? Por quê? Porque eu não tenho responsabilidade com a casa do vizinho. Se acabar o gás lá, não é problema meu, mas na minha casa, se acabar o gás, eu tenho que comprar. Então eu tenho responsabilidade, e com a responsabilidade é me concedido autoridade também. Então tem gente que ele só tem a posição. Fulano é o líder tal, né? Fulano é obreiro, fulano é pastor, mas só tem o título, irmãos. Mas ele não é autoridade de fato, sabe por quê? Porque ele não tem responsabilidade com o título que lhe foi conferido. É por isso que eu sempre nunca gostei desse modelo tradicional nosso de igreja batista, né? Graças a Deus, aqui a gente já caminhou bem e a gente vai caminhando muito além ainda para se tornar uma igreja em célula conforme precisa ser. Porque imagine, vocês lembram do modelo antigo da igreja? Elegia lá, fulano para evangelismo, ciclano ministério de oração, não sei o que. Passava o ano, às vezes as pessoas não faziam quase nada. Alguns faziam, mas muitas comissões não faziam nada. Ou às vezes tinha 5, um fazia, o outro nada, ninguém evangelizava, o povo orava lá uma vez ou outra. Mas na hora de resolver qualquer coisa, eu sou autoridade, essa é a minha posição, é o meu cargo, eu sou o relator dessa comissão. Era uma autoridade só por posição, por nome, porque a verdadeira autoridade é aquela que é responsável, que é aquela que cuida, é aquela que ama, é aquela que se doa por aquela causa. Tem gente na igreja que ele não tem título de nada, mas ele é reconhecido como autoridade pelas pessoas. As pessoas respeitam ele, sabe por quê? Ele tem responsabilidade com a igreja, ele tem cuidado com os irmãos, ele preocupa com os outros. Então a autoridade vem muito também da nossa responsabilidade exercida, e é preciso exercer a nossa autoridade também tendo responsabilidades. Uma pessoa não pode estar na posição de liderança se ela não paga um preço pelos liderados, de certa forma.
ela não ora por ninguém, ela não jejua, ela não busca a Deus, né? Como pastor, se eu não preparo uma palavra, eu não preparo nada, né? Eu fico dormindo o dia inteiro, e chega na hora do culto e falo, Senhor, fala comigo em nome de Jesus, amém. E chega aqui e trago qualquer palavra, qualquer coisa, sem unção, um negócio sem vida. Isso faz o que? A gente vai perdendo a autoridade, porque as pessoas percebem quando alguém preparou, quando alguém está despreparado. Você chega lá na sua cela, você vai fazer edificação, e aí você começa a gaguejar, nem você entendeu o que está ali, porque às vezes você não leu. Não acontece não, porque graças a Deus os irmãos são responsáveis. Só estou citando um exemplo. Talvez, pode acontecer algum dia, foi um dia corrido, aconteceu algo excepcional, você pegou o roteiro quase na hora, tudo bem, mas se isso for uma constância, chega na hora da cela, qual louvor que nós vamos cantar? E vamos caçar um aqui, outro ali. Olha, isso vai passando um senso de relaxamento para as pessoas. Isso faz com que a gente perca a autoridade. Essa mesma igreja que eu falei com vocês, que eu não citei o nome, que eu pastoreei, chegou uma época que eles estavam meio resistentes comigo no grupo, e aí eles falavam assim, eu queria, pastor, ter pelo menos o conhecimento bíblico que o senhor tem. Eu não conheço tanto sim, estou aprendendo todos os dias, ter o conhecimento que o senhor tem. Por quê? Por mais que eles não gostassem de mim às vezes, alguns, mas eles reconheciam que quando eu estava à frente deles ensinando, eu ia preparado, eu orava, eu buscava a Deus, né? Eu estudava, então eu tinha esse reconhecimento. E muitas vezes que eles queriam ser contra algo, mas eles não conseguiam, porque eu tinha argumento bíblico, e eles tinham falado que diante da Bíblia eles aceitavam, então não tinha como. Uma vez nós mudamos a celebração da ceia do Senhor, falei, vamos fazer uma experiência, irmãos, fazer no culto da noite, porque a gente tinha muitos visitantes no culto da noite e poucos de manhã. E eu entendi naquele tempo que a celebração da ceia no culto da noite era um testemunho para os não crentes. Não crentes assim, que eram frequentadores da igreja, mas não decidiam-se pelo batismo. Porque muitas pessoas, eles veem o momento da ceia, eles têm vontade de participar, e aquilo toca neles, né? Para eles batizarem, para consertar a vida com Deus, com a igreja, para batizar-se. E eles falaram, não, ceia do Senhor é de manhã e tal. E aí eu falei assim, tá bom, aí fomos para casa, orando aí, lá olhando a Bíblia, falou comigo assim, está escrito aí que Jesus na noite foi traído, tomou o pão, partiu e comeu. Falei com eles, olha, Jesus celebrou a ceia à noite, hein? Então tá bom, nós vamos celebrar também, pastor, né? E até hoje eu acho que eles celebram a ceia à noite, irmãos. É umas coisas simples, né? E a gente também, como líder, tem que ter sabedoria, a gente não pode impor, né? Eu poderia falar assim, não, eu sou pastor, agora vai ser à noite e acabou. Não, ia adiantar, celebrar uma ceia, todo mundo de cara feia lá, porque achava que tinha que ser de manhã e o pastor brigou ser à noite. Não é assim que funciona, né? As coisas. Mas nós precisamos nos preparar, irmãos, ter base bíblica, porque se você não tem responsabilidade com a sua liderança, você vai perder a autoridade, porque a posição que Deus nos coloca como líderes vai exigir de nós que nós sejamos modelo, que a gente seja um padrão, uma referência de responsabilidade, de cuidado com as pessoas. E quanto mais responsável nós formos pela posição que Deus nos colocou, pela liderança que a igreja nos conferiu em nome de Jesus, mais as pessoas vão nos respeitar em nome de Jesus, amém? Aquele que respeita a autoridade, ele reconhece, ele vai falar, não, realmente, né, nosso pastor, nosso líder, ele prepara, né, as coisas não estão andando, mas nós estamos vendo que ele é responsável, ele tem zelo pelo rebanho, ele tem zelo pela casa de Deus, e isso faz toda a diferença, e não pode ser diferente não, irmãos. A gente não pode ser relaxado nas coisas de Deus, porque, irmãos, querer a glória, todo mundo quer, mas a cruz, às vezes ninguém quer, né? Porque a cruz envolve o sacrifício da minha vontade, a cruz envolve abrir mão do meu tempo, né? Você líder do seu tempo de descanso, da sua família, das suas coisas, para as coisas de Deus, e às vezes para servir pessoas, que talvez nem reconhecem tanto, mas nosso negócio é com o Senhor, nós estamos fazendo para Ele, entendeu? Todo mundo, né? Nós queremos o ouro, né? Como diz o ditado, mas não queremos a coroa de espinho. Mas Jesus andou literalmente com a coroa de espinho. Ele tomou a cruz literalmente e viveu uma vida de renúncia aqui. Por que para nós vai ser diferente? Não vai ser. Aquele que se dispõe a liderar também precisa saber, sempre vai ter um preço a ser pago, né? Um preço de renúncia, um preço de dedicação ao Senhor.
E principalmente, se você tem um chamado, como nós, pastor, integralmente, você pode ter certeza, é uma vida de abrir mão todos os dias. Abrir mão dos seus gostos pessoais. Te abre mão até da onde a gente quer morar, por causa do Senhor, porque a gente ama Ele e quer ser bênção na vida da igreja, do rebanho dele, abrir mão de tudo aquilo que for preciso. Mas a gente não faz triste não, porque Jesus não foi para a cruz triste não. Jesus não foi para a cruz contrariado. O líder também não tem que ficar contrariado porque ele está tomando a cruz. Ele tem que sentir o privilégio, porque Jesus tomou a cruz, eu também vou tomar. Eu não sou digno, mas Ele está me permitindo ser um instrumento na obra de Deus. Que privilégio, ser uma coluna na casa de Deus. Isso é muito bom. Há uma frase que diz assim, ó: títulos estabelecem chefes, mas não estabelecem autoridades. Porque a autoridade não tem nada a ver com o título, mas tem a ver com o serviço, com a responsabilidade, com o desejo no coração. Por último, encerrando hoje, a autoridade delegada nunca vai além da sua responsabilidade. Nós acabamos de fazer, ela tem responsabilidade, mas ela nunca vai além da responsabilidade. À medida que nós vamos tendo responsabilidade, que nós vamos cuidando, essa autoridade vai aumentando. Quando deixamos, olha, de assumir a responsabilidade, perdemos a autoridade. Esse é um exemplo tão claro, irmãos. Quem aí tem filhos, ou quem é filho de pais separados, e quando um pai, por exemplo, ou uma mãe, geralmente é o pai que faz isso, ele não dá atenção para aquele filho, o filho é criado com a mãe, quase não vê lá uma vez ou outra, ou quase nunca, pode ter certeza, aquele filho às vezes vai respeitar a pessoa, porque assim, ele é meu pai, mas no fundo ele não tem uma autoridade sobre aquele filho. Mas quem tem autoridade, talvez quem cria aquele filho, é até uma outra pessoa que não é o seu pai, mas porque ele cuida, porque ele tem responsabilidade, porque ele dá amor, porque ele corrige, porque ele disciplina, pode ter certeza que aquela pessoa vai ter mais consideração por aquele que está cuidando, que está tendo responsabilidade, do que pelo pai biológico. Isso é comum acontecer. Já conversei com muita gente que diz, não, fulano é meu pai, respeito, mas na verdade eu considero o fulano, né? Porque cuidou. O cuidado traz também autoridade, a responsabilidade vai gerar a autoridade, não é diferente na casa de Deus. Quando você exerce com amor a sua autoridade, com responsabilidade, com cuidado, isso vai te dar uma posição de autoridade sobre as pessoas. Não é você que vai reivindicar, não. A própria pessoa te reconhece como autoridade na vida dela. A própria pessoa fica feliz de ter você como autoridade na vida dela. Sabe por quê? Porque você é alguém importante para ela. Você é alguém que marcou a vida dela de alguma maneira. Não é verdade? Mas quando nós deixamos de assumir a responsabilidade, nós perdemos a autoridade. Então, se nós temos uma posição de liderança, de autoridade, temos que ter responsabilidade. Então isso é muito importante na nossa vida. O Senhor nos chama, delega autoridade, nos dá autoridade em nome de Jesus, mas nós precisamos ter uma liderança que vem do coração, não da mente. Nós não somos chefes, mas nós somos líderes servos, que servem o Senhor servindo as pessoas. Ninguém perde por servir. Sempre vão ter os ingratos, a maioria não vai reconhecer, mas não preocupa com isso. O Senhor registra tudo que a gente faz e Ele nos recompensa em tudo. Mas para quem é um líder do coração, né, pelo coração, pelo prazer de fazer a obra, que tem encargo, ele não preocupa com essa questão de reconhecimento, porque ele tem uma satisfação de fazer o que Deus mandou. Não tem preço maior do que fazer a obra de Deus, estar no centro da vontade de Deus, cuidar das ovelhas do rebanho de Jesus. Isso não tem preço, isso é um privilégio. Só isso já alegra o nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a exercer a liderança, a autoridade conferida a nós por Deus através da igreja local que nós fazemos parte, com sabedoria, né? Que nossa liderança possa trazer paz, alegria e justiça na vida das pessoas, porque esse é o propósito de Deus. Amém? Vamos ficar de pé.